Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje eu iria começar uma playlist nova essa semana, mas eu vi que como nas próximas 3 semanas o canal vai estar apresentando reprises, que eu não vou estar descansando, não vou poder gravar novos vídeos, mas eu vou fazer uma pequena introdução sobre uns conteúdos essenciais sobre esse livro aqui, A Questão da Transformação e o Trabalho Social, uma abordagem gramsciana, uma análise gramsciana, né, do Antônio Gramsci. Eu vou fazer uma playlist sobre esse livro, eu nem terminei ele, falta um pouquinho para terminar, mas eu achei importante trazer aqui nesse vídeo um pouco sobre o Antônio Gramsci, né, que é um autor marxista, né, lá da década de 20 e 30, 1930. E aí depois, quando a gente fizer uma playlist do livro, já ter um suporte aqui de um vídeo sobre ele. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, se você não está inscrito, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e, se puder, apoiar o canal. Eu vou colocar aqui agora o spot do Apoia-se. Vamos lá. Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais, com essa nova premiação aqui com meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os relatos secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal, e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, esse foi o spot do Apoia-se. Espero que você possa dar uma olhada, se quiser apoiar o canal. E aí você pode ganhar esse livro aqui, que é o meu novo livro, Sexo e Celebridades. Está disponível também no Clube de Autores. Dê uma olhada aí no segundo link para ver um trechinho do livro e ver se você se interessa por ele. Então vamos lá, né? Bom, eu não vou falar sobre o livro especificamente, mas boa parte desse livro depende, ele desenvolve, a gente vai ver quando tiver a playlist lá na frente, sobre a teoria do Antônio Gramsci a respeito da transformação na sociedade a partir da mudança de hegemonia ideológica, né, na mentalidade das pessoas para uma transformação de longo prazo. É claro que a autora ela está falando muito do ponto de vista da atividade do serviço social, né, os assistentes sociais, chamados assistentes sociais, que aí está pregando inclusive a transformação do nome para trabalho social e não serviço social. É só uma questão, a meu ver, datada, eu não sei, né, como eu não sou da área de serviço social, mas havia essa pretensão de uma mudança de ação, certo, do serviço social, de um serviço de ajuste em que pessoas com questões ou problemas, né, sociais, de criminalidade ou pobreza, pudessem ser assistidas pelo Estado de maneira a se tornar novamente ou ser, né, agentes contribuidores da sociedade, né? Um perfil bastante funcionalista, inclusive, né, que a autora detecta. Se você está em dúvida, funcionalismo também está tratado aqui no canal, na nossa playlist de Sociologia, então dê uma olhada. Funcionalismo. Mas aí o autor que eles usam de base, o Antônio Gramsci, é um autor italiano marxista, né, que foi preso, passou boa parte da vida na prisão durante a época do Mussolini na Itália. Ele pregava evidentemente um processo revolucionário socialista de base marxista e não foi bem sucedido, tá? Uma das razões, segundo ele próprio, por não ser bem sucedido, aí está nas obras dele, né, principalmente o conjunto de obras mais famosas, que é o Caderno do Cárcere, que ele escreveu dentro da prisão. E aí ele vai dizer que a questão era que as pessoas
para fazer uma grande transformação revolucionária na sociedade, não pode simplesmente atender às necessidades socioeconômicas, às necessidades materiais das pessoas, como sendo o anseio maior daquela sociedade. Especialmente sociedades mais complexas, com um sistema mais institucional, mais estabelecido, né? Seria um contraponto ao que aconteceu historicamente na Rússia, né? Então a Rússia, você já se tinha um sistema extremamente decadente, ainda quase feudal, e que quando os bolcheviques assumiram, após 2 processos revolucionários, eles puderam pegar aí e fazer essa transformação meio que de cima para baixo, mas com apoio da população, justamente porque tinha esse processo decadente que vinha já há alguns séculos. Enquanto isso, na Itália, que é onde ele estava, né, havia todo um sistema institucional já estabelecido, inclusive a própria ascensão do Mussolini, né, estava dentro dessas instituições. Então, para fazer um processo revolucionário popular seria muito mais complicado, e aí ele vai dizer que isso vai demandar um tempo grande de conversão da hegemonia ideológica do dominante para a hegemonia ideológica do dominado, que é meio que o livro vai desenvolver na primeira parte, justamente quando fala teoricamente sobre a teoria gramsciana, né, e como ela pode trazer, ela deveria trazer, uma coisa meio que determinista, essa transformação. Então, retornando um pouco à teoria marxista, né, a teoria do Karl Marx sobre a dialética da história, né, a dialética materialista da história, os povos, né, as sociedades, elas se encontram conectadas com seu sistema material de relações de produção. Então as relações de produção é que determinam a maneira como as pessoas individualmente, né, as pessoas veem a si mesmos e a sociedade, e não o contrário, né, que é a principal crítica do Karl Marx a respeito dos teóricos, os teóricos alemães ligados ao hegelianismo de direita, digamos assim, né, que eram contemporâneos dele. Então não haveria uma mentalidade dos indivíduos que acaba repercutindo no sistema social. Ele vai dizer que é o sistema social que repercute na mentalidade dos indivíduos. E aí o Gramsci ele vai pegar isso e vai dizer que a mentalidade dos indivíduos, que é estabelecida e construída a partir do sistema social, ela vai responder, ela vai ressoar ao que o sistema social diz. A questão é que o sistema social ele é conduzido pela classe dominante. Então, no sistema capitalista, a classe dominante, que é que detém os meios de produção, cria também a hegemonia ideológica. É a hegemonia que diz que os valores, né, os elementos corretos, os elementos que devem ser valorizados, quais devem ser considerados como válidos, importantes para todos, não só para eles, mas para todos. Certo? Então, a mesma crença ideológica, econômica, religiosa, jurídica, que vale para o capitalista, dono do meio de produção e que é um representante do Estado, que é um político, que é um comandante, ou seja, de cargos de dominação, né, cargos superiores, digamos assim, eles tornam hegemônico uma mentalidade que funciona mais para eles do que para os outros, mas os outros que são dominados, né, as pessoas em posições subalternas, acreditam nas mesmas coisas. E o que o Gramsci vai dizer é que no convívio social das pessoas das classes subalternas é que deve surgir a figura do intelectual orgânico, e esse intelectual orgânico dessas bases é que iria aos poucos criando a possibilidade de uma cultura, né, de uma ideologia contra-hegemônica, que ao se tornar
dominante no sentido ideológico, no sentido, né, da hegemonia do pensamento, com o tempo, aí sim poderia fazer uma transformação, uma conversão do sistema comandado pelos dominados e não pelos dominantes. E aí, só aí seria possível essa transformação, justamente porque você teve ao longo do tempo essa atuação desse intelectual orgânico junto às bases da sociedade e tal. Então é como se durante, sei lá, não sei quantas gerações, o trabalhador, apesar de estar lá dentro do sistema e submetido ao sistema e sendo assalariado e tal, ele vai recebendo, né, diariamente, cotidianamente, um sistema de crenças, de doutrinas relacionados com o que deve ser, né, o que deveria ser um sistema mais justo, né, em que o capital ele não deve estar na mão de poucas pessoas, mas deve estar na mão, né, da coletividade e tal. É como se fosse uma contra-doutrinação, né? Então, enquanto que a ideologia hegemônica do dominador, né, que é dominante em relação às ideias, diz que você tem que se esforçar individualmente para conseguir suas coisas individualmente, para disputar, para competir. A contra-ideologia, né, ela vai dizer que você tem que aprender a fazer parte do grupo, você tem que aprender a contribuir para a coletividade, você tem que aprender que se todos se unirem, né, para um sistema mais justo, mesmo que poucos consigam ascender, né, para melhorar de vida, a grande maioria vai continuar sempre numa situação, né, de pobreza, uma situação subalterna. Então esse tipo de discurso contra-hegemônico, ele iria transformar aos poucos, né, o grosso da sociedade, para que aí eventualmente pudesse acontecer realmente um processo revolucionário de transformação. E aí, bom, isso aí é a base realmente da teoria gramsciana, que inclusive tem uns teóricos malucos de pós-verdade que acabam interpretando isso como sendo a tentativa da mídia e da cultura e do cinema de impor ideias contrárias ao status quo, né? Então aí é muita maluquice imaginar que, sei lá, valorizar a união homoafetiva em filmes e séries e novelas tal, isso aí é uma forma de doutrinar as pessoas para acharem que os valores tradicionais são errados. É maluquice realmente da cabeça desse pessoal, dessa galera, de achar que tem a ver com isso, né? Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com o reconhecimento de que a situação do trabalhador, genericamente, é uma situação em que ele se vê como isolado, disputando os mesmos cargos, né, individualmente, mas deixa de ver que é uma coletividade que está na mesma situação. E aí a ideia de consciência de classe é mais ou menos essa, né? Quando a grande maioria se vê numa situação em que é a mesma. Então nós seríamos muito mais semelhantes àqueles com quem estamos disputando os mesmos espaços no mercado do que aqueles que a gente almeja ser, que está lá em cima. Então a gente tem muito mais em comum com quem está embaixo junto com a gente, com que aquele lá em cima que muitos almejam ser. Mas, bom, é muito da disputa ideológica que existe hoje ainda, apesar de esse livro ser antigo e o Gramsci ser mais antigo ainda, né? Mas tem muito dessa coisa mesmo. Então, de certo modo, ele estava certo, né? Porque a maneira como se disputa as mentes das pessoas através de discursos ideológicos é bem forte, apesar de tanta informação disponível, né? Então é isso. O livro, né, depois a gente vai ver, o livro vai desenvolver essa ideia do Gramsci dentro do trabalho do serviço social. O papel do trabalhador, né, do profissional do serviço social, de trabalho social, dentro desse esquema de transformação nas bases. Mas isso aí fica para
depois que a gente começar a playlist mesmo do livro, certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem as próximas semanas para ver as reprises do canal, né? Eu sei que muita gente acompanha o canal diariamente, né, com as estreias sempre, mas tem pessoas que assistem esporadicamente. Então, se você é uma delas, dê uma olhada nas playlists e nessas novas estreias aí dessas próximas semanas, porque vão ser reprises que vão retomar muitos assuntos e aí você pode depois seguir adiante numa boa, certo? Então, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, dá uma olhada nesse livro aqui, que é o segundo link da descrição do vídeo. O Sexo e Celebridades está disponível no Clube de Autores, é o segundo link da descrição. E também dá uma olhada no Apoia-se, né, que é o primeiro link da descrição. Vê se você quer apoiar o canal lá. Até o próximo, valeu!